A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Terminamos ontem de ler todos os tópicos de ensinamentos dos cooperadores de jovens e menores, que os irmãos me pediram para ler esse tópico, porque esse tópico está sendo lido na congregação e está sendo explicado de uma forma errada, que contradiz as própria Escritura Sagrada. Agora, como falei ontem, hoje nós vamos falar de um tema polêmico, dizendo que João 6,53 fala da Santa Ceia. E quem não tomar a Santa Ceia não tem parte com Cristo. Será que esse texto está querendo dizer isso? Vamos ler aqui o texto e vamos examinar, porque a Escritura Sagrada ela tem o texto, o contexto e todo aquele contexto maior, para nós entendermos o assunto abordado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Agora vamos ler o verso do tema de hoje. O verso do tema é João 6,53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Os anciães usam no culto este texto, associando a Santa Ceia, dizendo que quem não toma a Santa Ceia não tem parte com Cristo. Será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Irmão, capítulo 6, chamamos eles o capítulo do pão, que é o capítulo de João que mais Cristo fala do pão. Do capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, Cristo vai tratar da multiplicação dos pães. Do verso 16 ao 21, ele vai falar sobre que Jesus anda por cima do mar, depois que ele fez aquela grande multiplicação dos pães. Depois Jesus deixou seu discípulo, e depois que ele fez multiplicação dos pães, que encheram 12 cestos de pedaços de pães, cevada, que sobraram, que havia comido, vendo os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. E aqui, do 16 ao 21,
Jesus anda sobre o mar e vai ter com os discípulos. Né? Do verso 22, Jesus declara que ele é o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entrando em outros barquinhos, chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado essa. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum, sua procura, e tendo o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, que Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, irmão, aqui é todo o contexto do pão. Agora vamos ver no 35. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Porém eu já vos disse que, embora tenha visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que nenhum eu perca. E todo aquele que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo o que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmão, aqui é o assunto do pão, que Jesus é o pão da vida para todos aqueles que crê. Quando nós chegamos aqui no 53, que é este o nosso tema do vídeo, quando nós chegamos aqui, 53, Cristo vai falar: respondeu-lhe, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do sangue, não tereis vida em si mesmo. Então, aqui nós vamos entender e vamos mostrar com prova clara, nas falas de Cristo, que comer este pão aqui, ele não está falando, irmão, da Santa Ceia. Porque o questionamento foi o seguinte: os fariseus disseram, Moisés nos deu o pão do céu. Mas Cristo falou: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu. O pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O assunto do texto era o maná no deserto. O Senhor estava falando, fazendo um contraste ali entre o maná e o pão da vida, que é o próprio Cristo. Porque o maná foi dado para o povo comeu, morreu.
não trouxe vida, trouxe uma vida física para ele, que aquele maná alimentou a sua própria carne no deserto, foi o alimento que Deus deu do seu cotidiano diário, né? Quando no deserto eles comeram o pão para alimentar o seu corpo físico. Só que Cristo faz um contraste entre o maná e o pão do céu. O contraste é que o maná do deserto dava vida para a carne. E o pão que Cristo estava se referindo, que é ele mesmo, dava a vida eterna. Então ele falou, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, irmão, comer o pão aqui não significa comer o pão de trigo na Santa Ceia. Aqui é um assunto além de um pão servido na Santa Ceia. Aqui, o assunto do pão é o próprio Cristo. Então, Cristo, ele fala, aquele que comer de mim, viverá para sempre. Nós temos que entender, no contexto geral, que Cristo está falando aqui de uma fé, que significa comer o pão. Por isso que ele falou, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, a hora que nós cremos nele, nós estamos comendo do pão, comendo da palavra. Tiago, na sua carta, quando vai falar da fé, ele vai falar da fé do campo da evidência da salvação. E ele fala lá no capítulo 2, né, dizendo, mostra a minha fé, a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago está tratando da evidência da salvação. Já o apóstolo Paulo, em Romanos, do capítulo 3, capítulo 4, 5, ele vai tratar de uma fé judicial, de uma fé redentora. Ele vai tratar da fé como causa instrumental, querendo dizer, através da fé, nós nos apropriamos do sacrifício, da causa meritória, que é a morte de Cristo, que é o sacrifício de Cristo. Então Paulo vai tratar da fé como causa da salvação. Tiago vai tratar da fé como uma evidência. E Cristo aqui vai tratar da fé como um pão que come. Falou-se, todo aquele que crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, este pão aqui, que Cristo fala dele, ele ilustra que esse pão é a manifestação da fé. Entendeu? Por quê, irmão? Porque esta fé não é uma fé qualquer. Não é uma fé só de crer. Entendeu? É uma fé que envolve a salvação, que envolve a vida eterna. Então ele transmite aqui essa figura de linguagem do pão, que ele é o pão vivo, para ilustrar o que é que o pão faz quando nós comemos ele. Quando nós comemos o pão, os nutrientes que tem no pão, ele vai fazer parte do nosso organismo. Ele vai fazer parte da nossa vida. Entendeu? Ele vai fazer uma transformação dentro de nós. Ele vai quebrar todos aqueles paradigmas da incredulidade,
entendeu? E vai fazer uma obra de impacto, de transformação, de vida, né? Uma obra orgânica vai acontecer dentro do crente, quando o crente crê em Cristo. Então, Cristo aqui, ele transmite a fé num ambiente mais amplo, num ambiente mais gigantesco, num ambiente mais profundo, né? Ele transmite a ideia aqui que a fé é o pão que nós comemos. Então falou, aquele que comer de mim, viverá por mim. É tanto que, neste texto, né, muitos dos discípulos abandonaram o Senhor. Falou, quão duro é ouvir este discurso. Ele vai dar a sua carne, nós vamos comer dele. Nós vamos comer a carne do Filho do Homem. Né? Foram embora. Quando eles foram embora, falou assim, falou por todos, vocês querem ir embora também? Pedro falou, não, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido em ti. O Senhor falou, olha, as palavras que vos disse não são carne, mas são espírito e vida. A carne para nada aproveita. Então, irmão, comer o pão aqui não significa sentar na mesa lá da Santa Ceia e comer aquele pão de trigo, irmão. Aqui não tem nada a ver com a Santa Ceia. Aqui é uma obra além da Santa Ceia. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, quem não come o pão, quem não participa dele, de Cristo, é aquele que não come o pão. O que é comer o pão? É não crer no Filho de Deus. Todo aquele que não crê no Filho de Deus não faz parte de Cristo. Porque para fazer parte dele é necessário crer nele. A hora que nós cremos nele, nós estamos comendo o pão da vida. E beber o sangue aqui, que não bebe o sangue, não tem parte com ele. Irmão, o sangue é a nova aliança. Quem não entrar na nova aliança, não faz parte com ele. Por isso que na Santa Ceia, simbolicamente, Cristo levantou o cálice e falou, este é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por muitos. Então Cristo, foi ele que inaugurou a nova aliança. E a nova aliança, os componentes da nova aliança, que na nova aliança, aqueles que entram na nova aliança, eles nascem de novo. Cristo, quando estava falando para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino do céu, Cristo ali estava citando Ezequiel, capítulo 36, verso 23, 25. Lá que nós encontramos estes elementos do Espírito e da água. Então, lá nós encontramos esse elemento do novo nascimento, porque era Ezequiel profetizando da nova aliança, que ia ser estabelecido por Cristo, que aí tem a ver também, quando entra a nova aliança, como diz lá em Jeremias capítulo 31 ao 34,
ele falando, eis que farei uma nova aliança com Judá, mas não será segundo aquela aliança que eu fiz com ele lá no Egito. Esta será a nova aliança. Escreverei as minhas leis na sua mente, imprimirei as minhas leis na sua mente, e aí escreverei no seu coração. Na epístola aos Hebreus, no capítulo 8, do verso 13, o escritor anônimo aos Hebreus vai fazer menção dessa nova aliança, né? O sangue de Cristo. O que é? Quando a pessoa entra para a nova aliança, o que acontece com ele? Quais são os benefícios? Irmão, as leis de Deus é imprimida na mente da pessoa e ela é escrita no coração da pessoa e diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, irmão, este é o aspecto do pão, do corpo e do sangue de Cristo. Do corpo, o aspecto de comer o corpo é o aspecto de crer no Filho de Deus. É isso que está explícito no texto. Deve lá, João 6, do 1 até aqui o 53, ele vem tratando o assunto da salvação. Crer no Filho de Deus. Então, a hora que nós cremos no Filho de Deus, nós estamos comendo o pão. Nós estamos participando de Cristo. Estamos comendo dele, né? Então, Cristo, ilustrado aqui como pão, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida espiritual. Agora, aquele que não crê nele, não tem parte com ele. É nesse sentido que fala. Aqui não tem nada a ver com Santa Ceia. Esses assuntos que os anciãos falam, embutindo esse texto aí na Santa Ceia, irmão, isso daí é conversa fiada. Não se embasa nesse texto. Como eles não têm compromisso, né, explicar, igual eu explico aqui, você pega os textos lá, texto, conjunto de texto, e expõe ele, né, e tira o significado do texto, traz para fora o significado e expõe para a igreja. Eles não têm esse trabalho, irmão. O assunto deles no culto é só profecia, só promessa que Deus vai virar cativeiro, que Deus vai dar dom, que Deus vai fazer isso, né? Mas o assunto genuíno da palavra, isso eles deixam muito a desejar. Isso eles não pegam para a igreja. Por isso que a igreja está sendo ensinada de forma errada. Então, eles usam esse texto na Santa Ceia para oprimir os irmãos. Entendeu? Então, aquele que não tomou Santa Ceia, tipo assim, não tem a vida eterna. Perdeu a salvação. Está fora da graça. Então, irmão, não é dizer que a Santa Ceia não é importante. Santa Ceia, ela é importante para a vida da igreja, que ela sela a comunhão, né, com Cristo, a Santa Ceia, né, e sela também a unidade. Agora, para aqueles que não tomou a Santa Ceia, falar que não tem parte com Cristo, isso não provém, irmão. Cristo nunca quis dizer isso na referência da Santa Ceia. Aqui é um contexto muito maior que Cristo está falando aqui no Evangelho. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.